A paz do Senhor, igreja. Culto infantil, crianças de 0 a 12 anos. Crianças 0 a 12 anos podem ir para o culto infantil. Já convido os irmãos aí para abrir a palavra do Senhor em Salmo número 27. Salmo 27, versículo 1 em diante. Deus é bom, muito bom. Enquanto você abre aí, eu quero orar. Senhor, obrigado, Jesus. Obrigado por essa tarde e noite, por essa oportunidade de estar na Tua casa. Que a graça do Senhor nos envolva e nos acompanhe hoje e sempre. Prepara os nossos corações, Jesus, como um terreno fértil para a Tua palavra. Louvado seja o Senhor. Louvado seja o Senhor. Para você que já abriu a sua Bíblia, vamos lá. A minha versão aqui é NVI. Como é livro de Salmos, talvez mude algumas coisas aí na sua versão. O Senhor é a minha luz e a minha salvação. De quem terei temor? O Senhor é meu forte refúgio, de quem terei medo? Quando homens maus avançarem contra mim para destruir-me, eles, meus inimigos e meus adversários, é que tropeçarão e cairão. Ainda que um exército se acampe contra mim, meu coração não temerá. Ainda que se declare guerra contra mim, mesmo assim estarei confiante. Uma coisa pedi ao Senhor, e é o que procuro: que eu possa viver na casa do Senhor todos os dias da minha vida, para contemplar a bondade do Senhor e buscar sua orientação no seu templo. Pois no dia da adversidade Ele me guardará, protegido em sua habitação. No seu tabernáculo me esconderá e me porá em segurança sobre um rochedo. Então triunfarei sobre os meus inimigos que me cercam. Em seu tabernáculo oferecerei sacrifícios com aclamações. Cantarei e louvarei ao Senhor. Ouve a minha voz quando clamo, ó Senhor. Tem misericórdia de mim e responde-me. A teu respeito diz o meu coração. Busque a minha face, a tua face, Senhor, buscarei. A tua face, Senhor, buscarei. Quantos podem dizer um glória a Deus? Hein? Esse salmo é maravilhoso. E quando eu estava lendo esse salmo, o Senhor me levou a refletir sobre muitas coisas. Primeiro que no tempo em que Davi estava escrevendo esse salmo, um tempo de crise, de perseguição, um tempo de muita angústia na vida de Davi, um tempo de calúnia, um tempo de mentiras contra ele, um tempo de pessoas tentando tirar a sua vida. Parece muito próximo, às vezes, com o que nós vivemos e com o tempo em que nós estamos vivendo. Se talvez você pensar assim, não, mas no Brasil está tudo tranquilo, não tem perseguição. Mas o mundo espiritual está em guerra. Há uma guerra espiritual muito forte na nossa nação. E aqui num tempo de adversidade, num tempo de crise, num tempo de angústia, num tempo em que Davi está fugindo de pessoas que estão mentindo contra ele, caluniando ele, Davi encontra uma força, irmãos, que é o que chama a minha atenção. Como a gente às vezes costuma dizer, ele tira força de onde não tem. Já viram essa expressão?
ele diz: o Senhor é a minha luz e a minha salvação. De quem terei temor? Ele é o meu forte refúgio, de quem terei medo? E mais ainda, ele não só tem essa força e essa convicção de quem Deus é na vida dele, como ele ainda coloca o Senhor e a casa do Senhor como a prioridade da sua vida, e ele diz: uma coisa peço ao Senhor, e a buscarei, que eu possa viver na casa do Senhor todos os dias da minha vida. E eu meditando nesse texto, irmãos, e pensando, de onde que a gente pode tirar tanta força em tempos de adversidade, em tempos de crise? E Deus me levou a algo muito simples, e na verdade, esse tema, essa mensagem, o Senhor já tinha me dado até algum tempo atrás, buscando, nas mensagens que o Senhor tinha me entregado. Essa mensagem o Senhor me entregou há 3 anos atrás, que é o poder do devocional. E Deus me levou a entender que a força de Davi estava nos bastidores com o Senhor. Estava nos bastidores com Deus. Estava no tempo dele com Deus. Estava no tempo secreto dele com Deus. Ou no tempo de deserto com Deus, como a gente vai ver um pouquinho mais à frente. No tempo diário. Não é que desceu uma nuvem muito especial um determinado dia na vida de Davi. Não, irmãos, não foi isso. Foi uma caminhada e um processo diário de conhecer a Deus. E de saber quem Deus era na vida dele. Por isso que quando você lê esse salmo, você entende como que um homem fugindo de pessoas que estão contra ele, sendo perseguido, caluniado, com muitas dores, ele ainda consegue colocar Deus em prioridade e dizer: Senhor, o que importa para mim é viver todos os dias na tua casa. É buscar a tua face. Certamente, irmãos, aqui estamos diante de uma pessoa que atingiu uma profundidade em Deus. E pensando um pouquinho sobre isso, profundidade é uma palavra que nesse período em que nós estamos, esse período de pós-modernidade, parece que ela não está fazendo muito sentido. Porque vivemos a era da superficialidade. Há algum tempo atrás, quando falávamos da nossa alimentação, da nossa saúde, a gente falava que nós éramos a geração fast food. A comida rápida, a comida instantânea, a comida bate-pronto, sim ou não? E isso trouxe consequências e traz consequências até hoje na nossa geração. No nosso corpo físico. A má alimentação. Só que ao mesmo tempo também, já somos uma geração de muitas informações, mas também pouca profundidade. O fast food também acontece na informação. A superficialidade é a marca dessa geração. Vê muita coisa, mas não aprofunda em nada. No celular nós somos bombardeados constantemente com muita informação, sim ou não? Mas não aprofundamos em nada. Aliás, agora a gente tem que tomar cuidado até com a nuvem de fake news, né? E a gente precisa estar atento, porque agora nem tudo que vem é verdade. E na nossa ânsia de participar de grupos, a gente ainda compartilha coisas erradas.
Então somos essa geração do rápido, do instantâneo, tudo agora, tudo para a hora. Mas o fato, irmãos, é que somente um devocional ou uma rotina de lugar secreto com o Senhor é que pode trazer a transformação que nós precisamos. O segredo de Davi estava nos bastidores dele com o Senhor. E essa era a chave. O tempo dele com Deus. O tempo dele com o Senhor. Certa feita, Jesus estava ali ministrando a palavra. Maria se coloca diante de Jesus a ouvir o Mestre. Maria se coloca ali diante de Jesus pronta, atenta. Mas Marta está ali em volta com tantos afazeres, correndo atrás de tantas coisas, lavando pratos, limpando mesa, trocando forros. E Maria está ouvindo Jesus. E Marta correndo para lá e para cá, correndo, fazendo, trabalhando. Até que de repente ela dá um piti e fala: Senhor, estou trabalhando tanto e minha irmã está aí, como se diz, sem fazer nada, te ouvindo. Jesus vira para ela e fala: Maria escolheu a melhor parte. Sabe com qual o nosso desafio, irmãos, nessa geração? É ser Maria em tempos de Marta. Vivemos um tempo de Marta, de correria, de fazer muitas coisas, de achar que é trabalhar demais. Mas como ser Maria em tempos de Marta? Como parar tudo e falar: eu preciso ouvir a Deus. Isso, irmãos, é muito nítido às vezes no nosso ministério. Talvez você vai lembrar de algum irmão que às vezes entrou na igreja, sabe aquele irmão que quer fazer tudo? Ele entra, ele quer fazer parte do ministério de louvor, ele quer dar aula na escolinha das crianças, ele quer tirar a oferta, ele quer cuidar na cantina, ele quer fazer de tudo. Conhece esse irmão? E a pergunta é: calma. E o tempo com Deus? Porque Deus não nos chamou para trabalhar demais. Deus nos chamou para a adoração. E sermos Maria em tempos de Marta. A gente precisa estar atento com isso. Apocalipse 3:20 diz: eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei e cearei com ele e ele comigo. Essa é uma palavra de Jesus para a igreja, não é para o descrente. Sobretudo para a igreja de Laodiceia. Uma igreja de aparência, que estava morna, a ponto do Senhor vomitá-la. Olha o que Jesus está falando para a igreja, para os crentes: eu estou batendo na porta. Se alguém abrir, eu vou entrar e vou cear com ele e ele comigo. Essa não é uma palavra de evangelismo, irmãos, é uma palavra de edificação da igreja. O Senhor está batendo na porta da igreja e dizendo: deixa eu entrar e cear com vocês. E Davi foi um homem que entendeu muito bem isso. Esse tempo precioso com Deus. E há momentos na nossa vida, irmãos, que é tempo de parar tudo para ouvir a Deus. Há momentos na nossa vida em que nós temos que parar para ouvir a voz do Senhor. Não podemos renunciar o nosso tempo com Deus por nada. Nada pode nos tirar do lugar secreto com o Senhor.
Porque é ali que nós vamos encontrar uma coerência na nossa vida cristã. Interessante, olha só. 2 perguntas que podem nos trazer uma reflexão nesse quesito de coerência. Se eu fizer uma pergunta assim para a igreja, oração é importante para a vida do cristão? Eu creio que todos vão dizer amém. Quantos entendem que a oração é importante para o cristão? Amém? Agora a segunda pergunta é, você tem uma vida de oração? Entende que não é a mesma pergunta? Uma coisa é eu reconhecer que a oração, que é uma das disciplinas espirituais da igreja, é importante para o cristão. Outra coisa é eu verificar se eu tenho uma vida de oração. É nesse ponto em que o nosso cristianismo, ele precisa ter coerência. É nesse ponto que a gente precisa trazer a nossa vida para uma coerência espiritual. Porque não dá, irmãos, estarmos numa nação como nós estamos hoje, vivendo uma guerra espiritual tremenda, e não buscarmos a Deus todos os dias, como diz o salmista, todos os dias buscarei a tua face. Não dá para vivermos um tempo como estamos vivendo, e somente orar na igreja. Orar dia sim, dia não. Irmãos, o chamado para a igreja brasileira é avançar nas regiões celestiais. Se a igreja não avançar nas regiões celestiais, nós vamos sofrer o dano. Há um chamado do Senhor para mim e para você nessa noite. É tempo de busca. É tempo de buscar a Deus como nunca. Há um chamado do Senhor para a igreja nesses tempos, irmãos. Nosso maior erro é trocar os nossos momentos com Deus por muitas coisas. E geralmente a gente troca o nosso tempo com Deus por coisas boas. Às vezes um tempo com a família, um entretenimento. Coisas aparentemente legais, coisas aparentemente boas. Está nos roubando tempo com Deus, está nos tirando de um momento secreto com Deus, está nos tirando de um momento de meditação da palavra. Mas uma coisa também que nós entendemos, e que grandes homens como John Wesley, grandes avivalistas que nós tivemos, uma coisa que a gente percebe quando tange a questão devocional é que, antes do devocional, vem o compromisso com o devocional. É preciso esforço. Não queira você pensar da seguinte forma, quando eu tiver vontade eu vou fazer isso. Quando eu tiver um tempo eu vou dedicar um tempo à oração. Irmãos, não. O dia e a hora se chama agora, hoje. O chamado de Deus para a igreja a avançar nas regiões celestiais é agora, é hoje. Não temos tempo para esperar a hora certa. Não temos tempo para esperar dar uma vontade. Ou nós mergulhamos em Deus, irmãos, ou a igreja nacional, a igreja do Brasil tende a sofrer. O chamado é para buscar a Deus. Quantos estão entendendo? Essa passagem eu quero que você abra a sua Bíblia. Abra a sua Bíblia no Evangelho de Marcos, capítulo 1, versículo 35. Você precisa ler isso na sua Bíblia. Marcos 1, 35.
Marcos 1:35. Diz assim: de madrugada, quando ainda estava escuro, Jesus levantou-se, saiu de casa e foi para um lugar deserto, onde ficou orando. Irmãos, olha só. Se Jesus, o Filho de Deus, orava, se esforçava, levantava de madrugada para buscar a face de Deus, o que te faz pensar e o que me faz pensar que nós não temos que nos esforçar e nos mergulhar em buscar a face do Senhor todos os dias? O que está escrito na sua Bíblia aí é que Jesus, o Filho de Deus, levantava de madrugada para orar. Será que isso mexe com a sua cachola? Porque com a minha mexe. Não podemos viver em um drive-thru espiritual, irmãos. A Bíblia fala que Deus habita no meio do seu povo. Se Ele está no meio do seu povo, nós precisamos nos relacionar com Ele. Se Ele está no meio do seu povo, nós precisamos conversar com Ele. Deus não é uma energia. Deus é uma pessoa. Tem gente que define Deus como uma energia. Deus é uma pessoa. E Ele quer se relacionar comigo e com você. Deus é o maior interessado em ter um encontro conosco. O Pai anseia em estar com seus filhos. E Jesus nos ensinou na oração do Pai Nosso. Ele nos ensinou a orar à vontade do Pai. Mateus 6, 9 e 10. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Irmãos, entenda uma coisa sobre a oração. Oração é acesso. Mais do que as informações que você coloca na sua oração, você precisa entender que oração é acesso. Você acessa o trono de Deus. Jesus está nos ensinando, quando você tiver esse acesso, ora à vontade do Pai aqui na terra. Entenda que Jesus é o segundo Adão. O que isso significa? Que ele veio para restaurar tudo aquilo que o primeiro Adão havia perdido. Entre elas, o contato direto com Deus. A queda do pecado desconfigurou não somente o homem, mas a natureza, a autoridade do homem sobre a terra. Mas quando Jesus vem, na sua obra de redenção, como segundo Adão, ele entrega ao homem, através da cruz, de novo, a reconciliação com o Pai. O encontro genuíno com Deus. Você tem livre acesso, irmão. Você pode ter um encontro com Deus todos os dias. E a beleza disso é a liberdade. De que você pode estar lá na sua casa, no seu quarto, e ali o Senhor pode falar com você, o Senhor pode te dar uma instrução, o Senhor pode te dar uma revelação, o Senhor pode te entregar a palavra que você precisa. Mas o que você precisa entender nesse jogo de tabuleiro é que você tem que dar o seu passo. Porque o passo de Deus Ele já deu. Entregando o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Jesus continua seguindo, em Mateus 6,11, dizendo, dá-nos hoje o pão de cada dia.
dizendo: eu tenho um pão diário para você. O que eu tenho para você é diário. Quando Deus derrama o maná lá no deserto, havia uma direção para Moisés e para o povo. Recolha o necessário para o dia, não precisa estocar. Aqueles que tentaram estocar, apodreceu, deu bicho. Deus tinha dado uma ordem: não precisa estocar o pão, porque todo dia eu vou mandar o pão. E Deus já estava nos mostrando qual era o relacionamento que Ele queria ter conosco. O Senhor já estava mostrando ali o que Ele esperava de nós. Irmãos, é imprescindível, num tempo em que nós estamos vivendo, a gente restaurar a nossa comunhão diária com Deus. Não fique esperando só uma mensagem no culto de domingo. Não fique esperando só uma oração no pastor aqui no final do culto. É tempo da igreja amadurecer espiritualmente. É tempo de uma igreja forte se levantar nessa geração. É tempo de rompermos com essa superficialidade cristã. Porque senão, não vamos conseguir vencer tantas ideologias, tantas informações malignas que estão vindo sobre nós, que estão chegando ao nosso redor para tomar a nossa casa e a nossa família. Ou a igreja se levanta em um posicionamento espiritual de buscar a face do Senhor e dizer como Davi: o meu desejo e o que eu procuro é estar na tua casa todos os dias da minha vida e contemplar a bondade do Senhor e buscar a orientação no seu templo. Olha o que Davi está dizendo. Buscar a instrução, a orientação aonde? Na casa de Deus. Na casa do Senhor. A instrução e a orientação está na presença de Deus. Está na presença do Senhor. E eu quero rapidamente aqui citar. A gente não tem muito tempo para aprofundar, mas existem duas disciplinas que eu acho fundamental, nesse quesito fundamental, é a meditação e a oração. E eu poderia falar de outras aqui, eu poderia falar de adoração, eu poderia falar de jejum, que também são disciplinas espirituais. Mas a meditação e a oração me chamam muita atenção. Porque parece que nós vivemos um tempo escasso disso. Parece que vivemos um tempo em que corremos atrás de tantas coisas, mas não conseguimos parar para meditar na palavra do Senhor. Em Salmo 1:2 diz: o seu prazer está na lei do Senhor, e nela medita de dia e de noite. O que é a meditação, irmãos? Uma palavra que muitas vezes ela é talvez descaracterizada. Mas a meditação bíblica, ela é muito importante para mim e para você. A meditação ela também pode ser chamada de oração contemplativa, com base na palavra do Senhor. A meditação bíblica ela não tem nada a ver com aquela meditação oriental. Aquela meditação que te leva a esvaziar a mente e se isolar do mundo. A meditação bíblica cristã é: renove a sua mente na palavra do Senhor. Romanos 12:2 diz: e não vos conformeis com esse século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente.
A meditação é aquele momento em que você para ouvir a Deus. É aquele momento no meio da oração em que você para de falar. Eu não sei você, mas principalmente quem é pai, né? E tem um filho que é meio tagarelinha, eu tenho uma. Que quando começa a falar, blá, 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 tem hora que você tem que falar, calma, respira, deixa o papai falar agora. A meditação nos leva a isso. É quando a gente para de falar e começa a ouvir a Deus na palavra. E ouvir é uma condição necessária de intimidade. Repita isso comigo. Ouvir é uma condição necessária de intimidade. Quem não ouve não tem intimidade. Marido e mulher que não escutam um ao outro, que não ouvem um ao outro, não tem intimidade. Se você quer intimidade com Deus, você precisa parar para ouvi-lo. É tempo de parar para ouvir a voz do Senhor. E a meditação, ao ouvir a palavra, o Senhor nos leva a aumentar a nossa fé. Hebreus 10:38 diz, o justo viverá pela fé. 1 João 5,4 diz, o que é nascido de Deus vence o mundo, e esta é a vitória que vence o mundo, a nossa fé. E Romanos 10:17 diz, consequentemente, a fé vem por se ouvir a mensagem, e a mensagem é ouvida mediante a palavra de Cristo. Por isso, nós precisamos e devemos meditar na palavra de Deus. Porque sem fé é impossível agradar a Deus. E a oração, irmãos, talvez seja a disciplina espiritual mais importante das nossas vidas, que nos coloca em conexão direta com o Pai. Orar é mudar. Orar é agir. A oração cria vida. A oração muda a vida. A oração é a conexão direta com o Senhor. E interessante que Jesus se dedicou muito à oração. O Filho de Deus aqui na terra, irmãos, essa chave tem que cair na sua cabeça. Ela tem que girar na sua mente hoje. Jesus, o Filho de Deus, aqui na terra, se dedicou à oração. O Senhor orava, e Ele orava tanto, que os discípulos em Lucas 11:1 diz assim, mestre, ensina-nos a orar. Tinha alguma coisa diferente em Jesus, irmãos. Porque exemplo de oração tinha demais. Os fariseus eram exemplo. Eles eram exemplos, eles ficavam na praça. Orações longas ao longo do dia. Exemplo de oração, o judeu desde pequenininho já tinha na sua casa. Mas Jesus tinha alguma coisa nele que os discípulos viraram para ele e falaram, mestre, ensina-nos a orar. Ensina-nos a buscar a Deus como o Senhor busca. Ensina-nos a nos aproximar de Deus como o Senhor se aproxima.
Mas a palavra de Deus diz que o quê? Isso acontecia espontaneamente? Jesus era o Filho de Deus, sim. Mas a Bíblia coloca para nós que ele levantava de madrugada e ia para o lugar secreto. Jesus tinha uma ação que precisa chamar a minha atenção e a sua atenção. E precisamos orar, irmãos, em todo o tempo. Em tempo de angústia, em tempo de crise, em tempo de dificuldade, mas também em tempos de prosperidade. Em tempos onde aparentemente parece que tudo está bem, também é tempo de oração, também é tempo de continuar buscando ao Senhor, também é tempo de continuar mergulhando em Deus. Eu lembro agora de uma passagem no livro de Juízes. Sansão está diante dos filisteus e com uma queixada de jumento, ele tem uma grande vitória. Abate milhares de filisteus. Sozinho, com uma queixada de jumento. Uma vitória extraordinária, humanamente falando e espiritualmente também. Mas sabe o que acontece logo depois? A Bíblia fala que veio uma sede sobre Sansão tão forte, que ele até dá um piti, ele fala, pelo amor de Deus, me dá água, senão eu vou morrer. Por favor, alguém me dá uma água, senão eu vou morrer aqui. Um cara que acaba de derrotar milhares de filisteus, agora está clamando pela vida por causa de água. E a Bíblia diz que Deus fez brotar água da rocha, Sansão bebeu e recuperou e revigorou as suas forças. Isso nos fala de batalha. Isso nos mostra o quão desafiador hoje é a nossa situação diante da nossa nação, diante do Brasil. Precisamos orar, irmãos, em todo tempo. Precisamos buscar a Deus em todo tempo. Não há espaço para achar que estamos bem. Não há espaço para achar que já temos a vitória, balançamos a bandeira, não. É tempo de guerra nessa nação. É tempo de buscar a Deus como nunca. Quantos estão entendendo essa mensagem? Diz glória a Deus. Queria que você ficasse de pé no seu lugar. Enquanto você fica de pé, eu quero ler novamente o que Davi disse. O Senhor é a minha luz e a minha salvação. De quem terei medo? O Senhor é meu forte refúgio. De quem terei medo? Quando homens maus avançarem contra mim para destruir-me, eles e meus inimigos e meus adversários, é que tropeçarão e cairão. Ainda que um exército se levante e se acampe contra mim, meu coração não temerá. Você toma essa palavra aí? Ainda que se declare uma guerra contra mim, mesmo assim estarei confiante. Uma coisa pedi ao Senhor, e é o que procuro, que eu possa viver na casa do Senhor todos os dias da minha vida, para contemplar a bondade do Senhor e buscar a sua orientação no seu templo. É tempo de buscar o Senhor, igreja. Queria que você fechasse os seus olhos. É tempo de uma nova direção na nossa caminhada cristã. E eu queria que você orasse agora, como um soldado de Cristo nessa geração. Se você reconhece que tem vivido tempos de superficialidade, que está faltando profundidade na sua vida, peça perdão ao Senhor agora. E clame ao Senhor para que Ele possa te levar a águas profundas.
Peça ao Senhor agora para que Ele possa te levar a águas profundas. Oh, Espírito Santo de Deus, Senhor, renova as nossas forças. Talvez tenha irmãos aqui, Senhor, que estão cansados, que por algum motivo estão cansados, que por algum motivo, Senhor, estão sentindo algum peso nessa caminhada da sua vida, ou dentro da igreja. Senhor, eu oro agora, tira todo o peso, tira toda a angústia do teu povo. Levanta uma igreja forte, levanta uma geração de santos nessa nação, que vai se aprofundar no conhecimento do Senhor e no conhecimento da tua palavra. Senhor, não seremos envolvidos por ideologias falsas, ideologias que têm se levantado para contaminar e corromper o povo de Deus. Senhor, nos fortaleça. Levanta a tua igreja em meditação e traga revelação à tua casa e aos teus filhos. Leva-nos mais longe, Senhor. Leva-nos mais profundo no Senhor. Ah, Deus, que possamos ser como Maria, que escolheu a melhor parte. Mesmo em tempos de Marta, em tempos tão difíceis, de crise, de tantas dificuldades. Mesmo em um tempo, ó Deus, onde temos tantas coisas para correr atrás, que ainda assim o Senhor nos leve a um secreto com o Senhor, a um tempo com o Senhor. Que o Senhor nos faça crescer, que o Senhor faça a tua igreja crescer e multiplicar, que o Senhor faça a tua igreja avançar nessa geração em nome de Jesus. Se você quer crescer sobremaneira, aplauda o Senhor, glorifica a Deus.